Aê, paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, da minha série sobre RPG de mesa. Se eu não me engano, esse aqui é o quarto vídeo aí. E no vídeo passado eu falei sobre o sistema Marvel Super Heroes e DC Super Heroes. Eu descobrindo outros sistemas de RPG de mesa e que não eram RPGs de fantasia, né? E não esqueçam de dar aquele like, ó. Agora eu tenho aqui, ó, a mãozinha do like. Dê like aí no vídeo, não esquece de dar o like e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo aí. Inscrito que apoia o canal aí, já dá um like logo no início aí, muito grato pelo seu like. E vamos falar aqui sobre a década de 90, né? Na década de 90 eu já tinha, no final da década de 80, eu fui morar no início da década de 90. Final da década de 80, início da década de 90, eu fui morar no Paraguai, morei no Paraguai, Foz do Iguaçu, e fui morar em São Paulo. Eu sou paulistano, nascido na capital. E aqui em São Paulo, na década de 90, e no Brasil todo, mas São Paulo sempre foi uma grande referência, né? Como um grande centro econômico, tinha uma livraria aqui em São Paulo, ainda tem, chamada Devir, que começou a investir muito na década de 90 em RPGs de mesa no Brasil. E ela começou a traduzir muitos livros e muitos sistemas de RPG. Inclusive D&D, AD&D. Eu cheguei a comprar traduzido da Devir o D&D, o Dungeons and Dragons tradicional, aquela caixa vermelha, né? Que é um sistema mais simples do que o Advanced Dungeons and Dragons. Depois eles lançaram o Advanced Dungeons and Dragons. E um dos sistemas que eles lançaram foi um sistema que eu fiquei assim fascinado, que é o GURPS, Generic Universal Roleplay System. É um sistema, tem um livro principal do GURPS, que tem as regras do GURPS, é um sistema do Steve Jackson, e você no GURPS pode montar uma aventura de RPG de mesa do que você quiser. Você quer fantasia? Pode. Você quer cyberpunk? Tem. Super-herói? Tem. Só de magia? Você quer montar um RPG do Harry Potter? Dá pra montar no GURPS. O que você quiser, o tipo de RPG você quer. Você quer montar um RPG de Street Fighter? Tem. Usando o sistema GURPS, você monta qualquer tipo de RPG de mesa para você jogar. Por isso que é Generic Universal Roleplay System. Algumas pessoas acham o GURPS muito complexo, mas eu não acho não. Para quem na década de 80 jogou Holy Master era um sistema hiper complexo de fantasia, né? Eu achava o GURPS muito foda, muito inteligente, muito bem feito. Usa D6, né? Como base 2D6, 2 dados de 6 faces. E eu comecei a estudar e a jogar GURPS, achando aquilo fenomenal. A Devir começou a traduzir os livros de GURPS. Então, para mim, GURPS é um dos melhores sistemas de RPG que existem. E até teve muitos jogos de videogame, de RPG, que foram baseados no sistema do GURPS. As suas mecânicas internas, né, dentro do jogo, baseados no sistema do GURPS. Eu não estou lembrando quais exatamente, mas se você lembra aí, se você sabe, coloque nos comentários. E a Devir começou a fazer sucesso e a vender muito RPG de mesa traduzido no Brasil e começou a fazer eventos. Então tinha grandes eventos no Parque do Ibirapuera, na própria livraria. Todo final de semana a galera jogava não só RPG de mesa, mas jogava Magic the Gathering, aquele jogo de trading cards, né, de baralho. E o pessoal se divertia muito. Eu frequentava Devir, eu ia nesses encontros na década de 90 e foi uma época muito boa, porque eu já era apaixonado e fascinado por RPG de mesa desde a década de 80. Quando chegou a década de 90, que houve o boom do RPG de mesa no Brasil, e uma grande responsável por isso foi a Devir, eu curti muito aquela época. Muito. E teve um dos eventos que o próprio Steve Jackson, que criou o GURPS, ele foi. E olha só, isso aqui é da Devir, ó. Do GURPS, tá vendo? Aí você vê que dentro dessas esferas, aqui tem um cara com armadura, aqui tem
um bárbaro viking, aqui tem uma heroína, aqui tem uma maga, mostrando a diversidade do sistema, né? Aí você tem as tabelas aqui para te ajudar a mestrar o jogo e você deixa isso em cima da mesa assim, entendeu? Na tua frente. E você mestra por detrás disso para o pessoal não ver as suas rolagens ou dar spoilers do que está acontecendo, do que você está mestrando na mecânica. E aí o legal do GURPS é que, além dele ter o livro das regras básicas do GURPS, se você quisesse, você pode criar, você naquele livro básico, você poderia criar qualquer mundo de aventura de que você quisesse jogar RPG de mesa, que nem eu já falei, né? Fantasia, cyberpunk, medieval, sem ser fantasia, Street Fighter, super-herói, o que você quisesse, né? Dava para você criar. Só que além disso, além do livro básico, o GURPS, ele lançava livros temáticos para te ajudar a criar aventuras de GURPS, de RPG de mesa de GURPS, em determinados temas. Então, por exemplo, isso aqui é o GURPS China. Se quiser fazer aventuras de GURPS baseado em cultura chinesa, digamos que você queira fazer um RPG de mesa de Kung Fu, de artes marciais, e aí você tem um GURPS China para te ajudar, e tem vários detalhes. Esse aqui é em inglês, esse aqui não é traduzido da Devir, é em inglês. Mas o que é legal, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu fui num desses encontros da Devir, que o Steve Jackson foi, e eu conheci ele, vi palestra dele, e ele assinou todos os meus livros de GURPS. Tá aqui, ó. Assinatura do Steve Jackson. Chupem. Isso aqui, ó. O livro autografado pelo Steve Jackson. Aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Ó? Steve Jackson Game aqui embaixo. E o autógrafo dele. Ele autografou todos os meus livros de GURPS. Esse aqui é de China. Esse aqui são de personagens variados. Tem de fantasia, herói, cyberpunk, do que você quiser, né? Ó, futuro próximo é cyberpunk. Tá em inglês também. Tá em inglês também. E autografado aí pelo Steve Jackson também. Dá uma olhada aí. Legal, né? E teve vários que a Devir traduziu. Então aqui, GURPS Illuminati. GURPS Illuminati. Tem aqui, ó, o símbolo da Devir, tá vendo? Esse livro aqui é para você fazer aventuras de GURPS baseado em teorias da conspiração. Você quer fazer tipo um arquivo X. Aventuras de espionagem em arquivo X baseados em teoria da conspiração. É muito legal esse livro aqui para fazer aventuras de RPG de mesa baseado em teorias da conspiração. Então vocês veem como os sistemas, eles acabam abrangindo vários tipos de grupos, de tema, de treino aí, grupos iluminados, né? Isso aqui está em português. Muito legal mesmo. E da Devir, muito 10, sabe? Ele tem umas frases engraçadas nessas coisas, nessas linhas aqui. É bem legal. Deixa eu ver se eu pego um aqui pra você ver. Amigo, aquela pessoa com que você pede ajuda para se esconder do governo está falido. Amigo de verdade é aquela pessoa que você pede ajuda para esconder um corpo. A derrota é pior que a morte, porque a gente tem que viver com ela. Aí são várias frasezinhas aqui que são muito interessantes, né? Diga a verdade e fuja. Estou vendo você. Isso não adianta fingir que você não está aí. Tem várias frases aí que tem a ver com teorias da conspiração, intriga. E é o GURPS Illuminati. Criar aventuras nisso. Outro que eu gostava muito, que eu gosto muito desse gênero, que é um gênero de filme, é um gênero de literatura, é um gênero de jogo e é um gênero de RPG de mesa também que dá para jogar com GURPS, que é o Cyberpunk, tá? O que é o Cyberpunk? Cyberpunk é um gênero que conta histórias de um futuro próximo, aonde a tecnologia está avançada, aonde você tem muito implantes cibernéticos. Então você vê aqui, ó, o olho da pessoa
tem chips aqui, né? Aonde o governo é falido e megacorporações tomaram conta da sociedade, aonde você tem megalópolis, né? Então, por exemplo, Ghost in the Shell é cyberpunk, Blade Runner é cyberpunk, é outro exemplo de cyberpunk, entendeu? Matrix é um exemplo de cyberpunk, estilo cyberpunk. E aí você cria aventura só no mundo de cyberpunk. Então, gente, olha, a época que eu joguei na década de 90, continuava jogando Marvel Super Heroes, que nem eu falei no vídeo passado de Marvel Super Heroes. Teve um encontro da Devir no Ibirapuera que eu mestrei Marvel Super Heroes. Foi muito divertido, eu mestrei Marvel Super Heroes pra galera. E eu misturei o Predador. O Predador estava caçando super-heróis. Eu jogava como GM, como Predador, e a galera tentava sobreviver ao Predador caçando super-heróis dentro do mundo de Marvel Super Heroes, né? Foi bem interessante a aventura, o pessoal gostou bastante. E eu me diverti muito, mas muito mesmo. E sabe o que é legal? Naquela época... a minha gata afiando a unha no sofá. Quando ela afia a unha no sofá, aí ele já sai correndo. Pô, sofá novo, já tá todo arranhado por causa dos gatos, né? Terrível. Aí, pode não, sua princesa maluca. Louca. É você, a gata. Aí, na época que eu joguei Cyberpunk, eu criei minha história. Cyberpunk e GURPS. Eu criei minha história. Na minha história, olha que louco, isso eu chamava Cyberwar. Era o nome do meu mundo que eu criei para jogar de RPG de mesa Cyberpunk com GURPS. Cyberwar era um futuro cyberpunk onde você tinha interfaces neurais que te colocavam dentro de um mundo virtual. Então, Cyber ou Virtual War. Te colocava dentro do mundo virtual. E aí você tinha um avatar nesse mundo virtual, que você entrava com uma interface neural, você se via dentro daquele mundo virtual, e aí você jogava aventuras lá dentro, só que existia aí mistura um pouco do quê? Isso tudo é influência das coisas que eu ia aprendendo e lendo no GURPS. Misturava um pouco do Illuminati com o Cyberpunk. Porque nessa minha história de Cyber War, Virtual War, o jogo que todo mundo jogava, que era a febre, esse mundo virtual, os Illuminati estavam dominando a mente de certas pessoas chaves para dominar, fazer um governo mundial e dominar toda a sociedade. E aí tinha um pequeno grupo rebelde que sabia da verdade, né, a verdade está lá fora, e que lutava contra esse grupo Illuminati que dominava e controlava a mente das pessoas através da interface neural desse Cyber War, entendeu? E aí por isso Cyber War. E o legal é que por ser GURPS, quando a pessoa, nas minhas aventuras, quando você entrava no mundo de Cyber War, você poderia ou ser um mundo de fantasia, ou um cyberpunk, ou um de herói, ou do que eu quisesse. Porque era o jogo virtual que as pessoas estavam jogando com a interface neural, entendeu? E tinha toda uma história por trás. Eu bolei essa história no início da década de 90, acho que foi 92, 93. Anos depois, né, até recentemente, eu fui ver um filme chamado Jogador Número 1, que as pessoas entravam no mundo desse com um óculos virtual, né? E não era com tanta intriga que nem eu bolei na minha história, mas eu vi muitas semelhanças do que eu tinha pensado no início da década de 90. E eu não conhecia o livro Jogador Número 1, que é o qual o filme foi baseado. Foi uma coisa natural por eu jogar GURPS, que pega vários sistemas, e eu gostar de tecnologia e informática, trabalhar com isso, né? Na época com Commodore Amiga, era no início da década de 90, eu já estava trabalhando com Commodore Amiga. Eu estava desenvolvendo os primeiros sistemas de realidade virtual. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu fui até no Jô Soares mostrar um desses sistemas, junto do Max Gonçalves, que era o presidente da Finansoft. O Max Gonçalves foi entrevistado e eu fui para mostrar o sistema precário
de realidade virtual no Commodore Amiga. Tava mais para realidade aumentada do que para realidade virtual. Tava mais para realidade aumentada. Mas naquela época a gente não tinha, no início da década de 90, pelo menos eu não tinha um conceito de realidade virtual meio nebuloso ainda. Eu não tinha esse conceito de realidade aumentada. Então a gente chamava de realidade virtual. Mas enfim. E aí eu bolei essa história e funcionava muito bem para jogar no GURPS. Porque eu podia criar qualquer tipo de mundo dentro desse mundo virtual do Cyber War, né? do Virtual War, do Cyber War. E o GURPS funcionava para mestrar qualquer coisa ali. E era muito divertido. E eu bolei essa história, foi muito legal. Então, olha, me diverti muito com GURPS. É um outro sistema que eu recomendo fortemente vocês conhecerem. Vocês que querem jogar RPG de mesa. Eu comecei com a Advanced Dungeons and Dragons, que é muito bom. É clássico, muito bom. Recomendei o Marvel Super Heroes no vídeo passado. Agora eu estou recomendando o GURPS, né? E eu, assim, me sinto privilegiado de ter pego essa... Antes de ser moda no Brasil, eu já tá jogando RPG desde a década de 80. Ter ido nos eventos da Devir, ter ido na livraria Devir, ter conhecido pessoalmente o Steve Jackson, criador do GURPS, ele ter autografado meus livros do GURPS, foi pra mim, olha, eu me considero um privilegiado por ter vivido isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí sobre RPG de mesa, falei um monte aí, trocando essas minhas experiências com vocês, muito grato pela sua audiência. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele like aí e sempre muito grato pela sua audiência. Tio Louco agradecendo e se despedindo. Paz a todos e que a força esteja com vocês. Valeu!